Shalom. Na Bíblia, no Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, nós encontramos a história do primeiro rei de Israel, Saul. Quando Saul foi escolhido, ele era o melhor que havia em Israel. O povo queria um rei como as demais nações tinham. Não era esse o projeto de Deus para aquele momento. No entanto, o povo insistiu tanto que Deus deu aquilo que eles queriam. E às vezes isso acontece conosco. Queremos tanto uma coisa que Deus nos permite. Deus nos dá aquilo que queremos. Não porque seja a vontade dele, mas é a permissão dele que alcancemos aquilo que amamos tanto, que desejamos tanto. E no final das contas, às vezes sofremos por causa disso. Saul e o povo judeu, o povo hebreu, sofreu por causa da escolha que fizeram de querer um rei humano no momento em que Deus não queria isso para eles. Então escolhem Saul. Ele começou muito bem como rei. Ele foi excelente no que fez. Ele foi alguém que tentava sempre acertar com Deus. Mas com o passar do tempo, Saul foi permitindo que o orgulho entrasse no seu coração. A soberba, o isolamento, ele foi se isolando, ao invés de buscar ajuda, conselho, buscar Samuel, o profeta de Deus, ao invés dele buscar ao Senhor, como Davi, o seu sucessor, fez tantas vezes, encontramos na Bíblia. Saul foi um homem que não buscava conselhos, não ouvia conselhos e se deixou isolar, se afastar de Deus. Com isso, acabou fazendo coisas muito erradas. Em 2 capítulos, lá em 1 Samuel, nós encontramos isso. No capítulo 13, ele desobedece uma ordem de Deus que veio através de Samuel. No capítulo 15, outra vez, ele toma uma decisão louca, faz o que Deus não mandou. Deus havia dado uma ordem para ele fazer de um jeito, ele faz de outro. Quando Samuel chega e vai falar com ele faz algumas coisas. Primeiro, ele tenta se justificar. E toda pessoa não quebrantada, ela é pronta para se justificar. Ela é pronta para argumentar em seu próprio favor. Então Saul começou a se justificar. Ele começou a criar argumentos espirituais, tentando espiritualizar aquilo que ele tinha feito. E às vezes também fazemos isso. Tentamos encobrir o pecado porque não queremos chamar o pecado de pecado. Então começamos a achar um monte de argumento espiritual para justificar aquilo que nós fizemos. E não há justificativa para o pecado, para nenhum pecado. E aí, o que acontece é que Deus traz uma palavra muito séria e muito grave para Saul através de Samuel. Então, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, os versos 22 e 23, veja só o que a Bíblia diz. Ele diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto tem em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então é uma palavra muito dura que Deus dá para Saul. Por que Deus fala isso? Porque o coração de Saul era um coração endurecido, não quebrantado. A pessoa não quebrantada resiste à repreensão, resiste quando alguém chama atenção. E o coração humano tem essa tendência de ficar justificando as atitudes, de ficar escondendo aquilo que nós sabemos é pecado. Saul fez isso. Muitas vezes também nós fazemos isso. Então precisamos quebrantamento. Quebrantamento para não ficarmos mais justificando os nossos pecados, para não ficarmos mais nos defendendo, mas que haja um quebrantamento real em nosso coração para reconhecermos o pecado, estarmos prontos a chamar pecado de pecado e também prontos a confessar e a deixar a atitude de pecado. Precisamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa arrogância e nos rendermos
à vontade daquele que é santo.